Urgente, o secretário de Segurança Guilherme Derrite, de Tarcísio de São Paulo, resolveu quebrar o silêncio e revelar tudo o que está por trás da PEC da Segurança de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que, segundo ele, é muito pior organizado. E aqui neste vídeo ele vai revelar tudo com riquezas de detalhe. Guilherme Derrite, que estava tudo que foi falado lá e vai chocar o Brasil. Com vocês novamente, gostaria de vir mais vezes, mas quando eu não estou aqui eu estou conectado, ouvindo sempre Tem que se posicionar. Eu já comecei a conversar com os deputados, porque a partir daí eles querem fazer uma doutrinação das polícias. Olha, e vinculando a um repasse do fundo. Prioridades de qualquer nação, de qualquer estado, saúde, educação e segurança, você vê o repasse... Dois fugitivos da cadeia de segurança máxima. Não, e ainda... Mas, enfim, mencionou isso como um ponto positivo. Foi a PRF que capturou. O que o governo federal deveria fazer é uma ação coordenada. Vocês sabem do que eu estou falando. Nós nunca tivemos a interferência do crime organizado. Garanto para vocês que aqui em São Paulo a gente está fazendo a lição de casa. Claro que tem muito do grupo político que governou o Estado, mas nós estamos aqui, dentro da nossa estratégia, operações de combate ao crime organizado da história do Estado de São Paulo. Operação Escudo e Operação Verão na Baixada Santista. Ia virar ali um território paralelo, coisa que a gente não vai deixar acontecer. E eu não vou ficar aqui falando do estado A, B ou C, óbvio que eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, porque eu não tenho legitimidade para falar do Rio de Janeiro, eu não conheço o Rio de Janeiro, eu conheço o estado de São Paulo. Se a gente é logística, aí vem um aumento só na capital de 153% do aumento de apreensão de quase 900 quilos de cocaína, 832 quilos de cocaína na região de Ourinho, tornando a prisão... Transferal vai muito mal e essa PEC não resolve absolutamente nada. Pela entrevista. Boa noite. Bom, secretário, eu queria perguntar assim, com uma possível federalização, né, em alguns segmentos da segurança pública, quais os reais perigos, assim, a principal consequência que o senhor diria diretamente para a população? Olha, Ana, primeiro é um prazer falar com você. Dizer que isso me preocupa por quê? Porque as instituições policiais são órgãos de Estado e não podem ser utilizadas politicamente. O que eu percebo que existe um risco é de se criar uma doutrinação e fazer com que uma instituição que é séria, a Polícia Rodoviária Federal é uma instituição séria, é uma instituição que tem profissionais espetaculares, mas, ao meu ver, pode caminhar para um perigo muito grande de politização dentro da Polícia Rodoviária Federal, chamando Polícia Ostensiva Federal, para ser usada, invadindo competência dos estados e tornando ela uma polícia muito mais política, atendendo aos anseios de quem está no governo. Então, isso sempre foi uma pauta da esquerda, por isso que eles querem desmilitarizar as forças policiais. Eu sou totalmente contra a desmilitarização, porque as polícias militares têm hierarquia, têm disciplina. Você tem muito mais uma conduta, é muito mais difícil ter um desvio de conduta daquele que tenha o militarismo correndo nas veias e aprende na caserna. Então, o meu receio, até porque o efetivo da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, ele é ínfimo perto das polícias do Brasil. Daí vem a intenção deles de criar essas normas obrigatórias, essas diretrizes de caráter obrigatórias de acordo com o que o governo federal quer estipular. E eu tenho certeza que os governadores não vão aceitar, vão mobilizar suas bancadas. Eu, como deputado federal licenciado, já conversei com vários amigos deputados para que isso não passe dessa maneira, até porque se o governo federal é o mesmo governo federal, o mesmo presidente da República, que há pouquíssimo tempo vetou o meu projeto que eu fui relator 2 vezes na Câmara, da saída temporária de preso. Ora bolas, então esse governo federal que veta um absurdo que a gente conseguiu acabar com a saída temporária de preso, agora resolveu ser o governo que vai melhorar a segurança pública do Brasil. Secretário, o senhor sabe se esse governo se inspirou em outro modelo para desenhar essa proposta de PEC da segurança pública? Eu desconheço, porque a gente não foi chamado para o debate. Então, essa intenção. E assim, para a gente não ficar só na crítica, se vocês me permitirem aqui, Augusto, Paula, eu gostaria de apontar sugestões. A faixa que compõe a faixa de fronteira do território brasileiro, é definido isso na Constituição Federal e por lei também, você tem uma extensão ao longo de todo o Brasil. Eu sou muito ruim para desenho, mas vou tentar fazer aqui o mapa do Brasil. Essa aqui é a costa. Os países produtores de cocaína, o Brasil não produz cocaína. Mas você tem Peru, Colômbia, Bolívia, que são países produtores de cocaína. São nossos vizinhos, os países andinos.
existe uma faixa de fronteira de 150 quilômetros aqui, ó. Esse território de faixa de fronteira, se fosse um estado da federação, só seria menor do que o Amazonas. Corresponde a 17,5% do território brasileiro. Se o governo federal quer ajudar no combate ao crime organizado, já que a principal fonte de receita do crime organizado é o tráfico de drogas e o tráfico internacional de drogas, e aqui em São Paulo, eu falei das estratégias, busque captura das principais lideranças, inviabilizar a cadeia logística, impedir a lavagem de dinheiro, são várias operações aqui que foram realizadas, inclusive no transporte municipal aqui em São Paulo, enfim. Se o governo federal quer ajudar no combate ao crime organizado, asfixiando financeiramente o PCC, o Comando Vermelho ou as organizações criminosas, não tem que interferir nos estados com as polícias federais. Tem que fazer o que é competência deles. Obrigação, diga-se de passagem, é proteger as fronteiras. Ah, Derrite, mas não dá, porque não tem efetivo suficiente. Não tem mesmo. 15, 17 mil policiais rodoviários federais e policiais federais. Aí tem que se criar um sistema com as polícias estaduais. Aí vem o papel da coordenação que deveria ter o governo federal para atuar com as polícias estaduais. Então, pela negligência do governo federal, o que as polícias estaduais começaram a criar? Os BPFRON, os Batalhões de Fronteira, o DOF, que tem na Polícia Militar do Paraná, Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, criaram esses batalhões de unidades policiais especializadas em fronteira, pela negligência do governo federal. Então, o governo federal, ao invés de fazer algo que vai resolver, que vai inviabilizar e asfixiar financeiramente o crime organizado, quer fazer um papel político, até porque eles sabem que hoje se não for o maior problema, um dos maiores, apontados em pesquisas políticas pela população. Isso aconteceu nas eleições municipais. Então, eu vejo que é só uma atitude política que não vai resolver e não vou conseguir aprovar. Deixa eu trazer o Alexandre Garcia aqui para a nossa conversa. Pois é, secretário, em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho, exemplar. Né? O senhor não quis falar do Rio de Janeiro, onde já tem santuários do crime. É território que não obedece à lei do Estado brasileiro. Também não é da sua alçada a região amazônica, que está sendo tomada pela droga, né? Pelo crime. Eu me recuso a botar o qualificativo de organizado no crime. Existe até um roubo de droga lá na beira dos Solimões. Entra por água, todo mundo sabe. Tem essa, o senhor falou na fronteira, né? Tem essa fronteira seca e a fronteira também de rios, porque o governo federal poderia fechar a fronteira, empregar exército, marinha e aeronáutica nisso aí. Ajudaria muito. Né? Mas o que eu queria perguntar é sobre... O senhor falou da Polícia Rodoviária Federal, que vira polícia ostensiva, ou seja, cuida das estradas, das rodovias, das ferrovias, das hidrovias e das ruas e artérias das cidades. É uma coisa incrível. E a Polícia Federal se transformaria em polícia de pronta resposta. Me dá um arrepio, porque eu lembro da Sturmabteilung, a SA do Hitler, que era de pronta resposta. Né? O Maduro tem a polícia, a guarda bolivariana de pronta resposta. Parece que é a consagração de uma polícia política também. Como é que o senhor vê isso, essa transformação da... proposta, né? Não vai passar, de Polícia Federal, ampliando a possibilidade de usar a Polícia Federal, já que o governo federal não foi capaz sequer de usar a Guarda Nacional no dia 8 de janeiro. Olha, Alexandre, primeiro eu dizer que é um orgulho muito grande, uma honra estar participando do programa com Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Paula, Ana Paula Henkel, esse timaço aqui, que eu sou fã. Mas é a maior preocupação minha, não como secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas como cidadão brasileiro. Eu falo porque eu venho da carreira policial. Eu passei 16 anos da minha vida, entrei jovem, com 18 anos de idade, eu passei na Academia do Barro Branco, na FUVEST, e meu sonho era ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, consegui realizar. Trabalhei 16 anos no serviço ativo até ser eleito no primeiro mandato como deputado federal em 2018. As polícias, elas têm que ser órgãos de Estado. Elas não podem servir a políticos nenhum, nem ao Derrite, nem ao Tarcísio, nem a ninguém que ocupe um cargo político. Ela tem que seguir, fazer cumprir as leis. A partir do momento que a gente caminhar para um rumo em que elas podem ser usadas politicamente, isso daí é um caminho, uma linha muito tênue para que abusos sejam cometidos, para que o mal aconteça, para que a lei não seja cumprida e
é uma instituição, a Polícia Rodoviária Federal, que eu respeito muito. Que era não sei se vocês se recordam, há pouco tempo atrás, no governo anterior, a PRF fazia apreensões gigantescas de cocaína. Tinha uma tropa especializada em fronteiras, inclusive, pela PRF, que foi desmobilizada. Diga-se de passagem, o atual governo desmantelou essa tropa da PRF, que era especialista em fronteiras. Então, Alexandre, eu vejo com muito cuidado, muito receio essa tentativa, mas eu garanto para vocês que o Congresso Nacional é formado por políticos que nos ouvem. Modéstia à parte, quando o tema é segurança pública, o presidente Arthur Lira, o candidato agora, Hugo Mota, inclusive já fez um compromisso comigo com relação à reforma do sistema de justiça criminal. Foi a primeira coisa que eu falei para ele. Eu falei, Hugo, ele me convidou para arregimentar votos da bancada da segurança. Eu já fui para Brasília essa semana para fazer isso também, além dessa reunião que eu fui convocado pelo governador Tarcísio. E o compromisso dele é que a gente possa alterar, são 12 propostas de alterações da legislação que vão, de fato, melhorar a segurança pública do país, porque a causa é a impunidade, a fragilidade da lei. Então, num país onde se tem audiência de custódia que libera, em alguns casos, mais de 50% dos presos. E eu já vi o ministro Lewandowski comemorando o índice de 54% de soltura na audiência de custódia. Isso é um absurdo. Onde você tem visita íntima, auxílio reclusão, que paga mais de R$ 1.800, maior do que o salário mínimo. Tudo bem que tem que atender os requisitos, mas é um absurdo. Progressão de regime de cumprimento de pena. Então, esses pontos têm que ser atacados para que o criminoso, na hora de cometer um crime, ele tome uma decisão racional. Isso quem falou foi Gary Becker, na teoria econômica do crime. O crime deixe de ser compensador. E essa PEC não resolve problema nenhum da segurança pública e caminha num rumo aí perigoso de politização de uma força policial. Secretário. Mas só casos leves e sem incluir Bolsonaro. Múcio se manifesta parcialmente a favor de medida em meio à discussão de projeto na Câmara. O ministro da Defesa do governo de Lula, José Múcio Monteiro, afirmou nesta sexta-feira ser favorável à anistia das pessoas envolvidas em casos leves nos ataques à sede dos 3 poderes no 8 de janeiro. Em entrevista ao All News, Múcio diz que a anistia é uma das bandeiras de Jair Bolsonaro do PL, mas não deveria se estender ao ex-presidente e àqueles que tenham atentado contra o Estado democrático. Aspas, sou a favor da anistia dos casos leves, disse Múcio. A Constituição diz que é crime você tentar contra o Estado democrático de direito brasileiro. Se isso for comprovado, quem atentou tem que pagar. Até mesmo o ministro de Lula sabe que aqueles casos não são casos de 12, 17 anos de prisão. Mas só que Lula não. Eles estão tentando de todas as maneiras manter esses presos do 8 de janeiro. E vocês, gente, o que vocês acharam de tudo que foi dito aqui, de tudo que disse Guilherme Derrite? E vocês concordam com o Múcio? Eu concordo em partes, realmente a anistia tem que vir, mas para todos os casos, porque ali não teve ninguém com arma, não teve, as armas na verdade foram estilingue e bolas, foi isso, gente. E mesmo assim essas pessoas estão pegando 17 anos de prisão. Enquanto isso, eles estão se mobilizando para soltar vários presos por causa do porte de maconha. E este é o Brasil que estamos vivendo, infelizmente. Bom, este foi o React de agora, eu espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo e fazer um convite para vocês. Se vocês são de direita e ainda não é inscrito nesse canal e apoiador do Bolsonaro, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Também não esquece de deixar aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Eu falo de Taubaté e meu nome é Renata. Quero desejar um dia mais que abençoado a todos vocês. Não deixem de opinar, porque a sua opinião é muito importante para mim. E não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Até nosso próximo encontro!